Eu vou ler aqui em Ezequiel, no capítulo 18, versículo 4. E Deus colocou no coração para falarmos sobre um assunto que todo mundo, todos nós, estamos envolvidos nesse assunto, todo ser humano, mas todo ser humano evita falar sobre esse assunto. O assunto que nós vamos tratar aqui é sobre morte. Isso mesmo, a morte. É o que todo mundo evita falar, sobre morte. Morte. Mas todo mundo, todos nós, se houver tempo, iremos para a sepultura. Então aqui em Ezequiel 18, no versículo 4, diz assim: Eis que todas as almas são minhas. Deus falando: eis que todas as almas são minhas. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. E a alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. Então, Deus deixou um decreto, isto é, um decreto, de que aquela alma que peca, aquela alma morre. E morte, o homem, ele atraiu a morte, porque o homem, ele não foi criado para morrer. O homem, ele foi criado para ter vida eterna. É isso mesmo. Deus criou o homem para ter vida eterna. Lá no Jardim do Éden, quando Deus criou Adão do pó da terra, Adão foi criado para governar sobre todas as coisas. Não foi criado para morrer, mas Deus, Ele cumpre com a sua palavra. E Deus, para cumprir com a sua palavra, Ele deixou uma ordenança para Adão, lá em Gênesis, no capítulo 2, se eu não me engano. É isso mesmo. Capítulo 2, no versículo 17. Olha o que Deus falou para Adão e Eva: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Por uma ordem: não comerás da árvore da ciência do bem e do mal. Por quê? Porque qual que foi, vamos dizer assim, a consequência? Qual era a consequência do descumprimento da lei que Deus criou ali no Éden para Adão e Eva? Porque o dia que dela comeres, certamente morrerás. Então, o homem, ele não foi feito para morrer. Ele foi feito para viver eternamente. Bastava ele cumprir com a lei de Deus. E qual era a lei de Deus para aquele dia? Qual era a palavra de Deus para aqueles dias? A Bíblia que Adão tinha era esta: da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então Lote,
você, que Deus deixa uma ordem, Ele deixa a sua palavra, Ele deixa uma lei determinada com uma consequência, caso aquela lei não seja cumprida. Por isso que Ezequiel, lá no seu capítulo 18, no versículo 4, diz que a alma que pecar morrerá. Aquela é a consequência, morte. O pecado, ele atrai o que? Morte. É isso que o pecado atrai. Mas Eva foi enganada pela serpente, e a serpente tratou de distorcer a palavra de Deus. A palavra de Deus era: do dia que dela comer, certamente morrerás. E a serpente adicionou uma palavra apenas. Uma palavra. Ela adicionou a palavra não. Ela disse para Eva: certamente não morrerás. Então a serpente distorceu a palavra de Deus para enganar Eva. E Eva foi enganada porque ela deixou de ouvir a voz de Deus. Ela permitiu que seus ouvidos fossem contaminados por uma palavra distorcida, usando a palavra de Deus, mas de forma distorcida. E aí atraiu morte para a humanidade. Deus disse então que Eva, ela daria luz a filhos com dores de parto, e que o homem, ele teria que morrer. Então o homem passou a morrer, irmão Jorge. O homem passou a morrer. O homem atraiu a morte por causa do pecado. Então a humanidade se afastou de Deus. A humanidade ficou longe de Deus. Não teve mais acesso à eternidade. Não teve mais acesso à árvore da vida. Lá em Gênesis também, eu acho que é no capítulo 5 ou 4, capítulo 4. Eu acredito que é no capítulo 4. É no capítulo 4, versículo 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado, e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o que? O caminho. Ali tinha um caminho para a árvore da vida, o caminho da árvore da vida. Então o homem perdeu o direito a ter o acesso à árvore da vida, e a humanidade adquiriu para si morte. Você envelhece e morre por causa do pecado. As doenças existem por causa do pecado, por causa da incredulidade, porque pecado é incredulidade, porque Adão e Eva descreu da palavra de Deus. É por isso que existe morte, é por isso que a morte foi trazida para a humanidade. Ora, mas você não gosta de ouvir falar sobre morte, mas é a realidade. Mas saiba você, existe uma frase, eu não sei se foi o profeta de Deus, William Branham, que citou essa frase, que diz: o homem que não está pronto para morrer, este homem não merece viver. Olha que profundo. Você está pronto para morrer? A sua vida está alinhada ao ponto de estar pronto para ir à sepultura? Porque a morte vai bater na sua porta qualquer dia, saiba disso. E como se aprontar para morrer?
Se o homem perdeu o acesso à árvore da vida, a humanidade trouxe tal maldição para si, quando perdeu o acesso à árvore da vida, quando descumpriu, deixou de crer na palavra de Deus. Não é assim que os homens fazem hoje? Deixam de ter acesso à vida eterna por não conseguir crer na palavra de Deus, na Bíblia, que é a palavra de Deus para nós, e perdem o acesso à árvore da vida. Mas Deus já tinha preparado um substituto para morrer no lugar do homem, e esse substituto era a própria árvore da vida. Deus enviou a própria árvore da vida para morrer no lugar do homem. Quem era a árvore da vida? Senão o Senhor Jesus Cristo. Ele é a árvore da vida. Ora, pregador, mas como assim? Sim, Ele é a árvore da vida. Quando Ele disse, olha só, existia um caminho lá em Gênesis para o homem chegar na árvore da vida. Deus teve que colocar querubins e uma espada inflamada no caminho para que o homem não tivesse acesso à vida eterna. E aí, quando Jesus veio à terra, Jesus disse: eu sou o caminho. Olha o caminho aí, olha o caminho para a vida eterna, olha o caminho para a árvore da vida. Ele disse: eu sou o caminho. Mas não para por aí, ele também disse: eu sou a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E não para por aí, ele disse: eu sou a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então aquele caminho para ter vida eterna, aquela árvore da vida, era o próprio Jesus Cristo. Então Deus, Ele amou o mundo de tal maneira, Ele amou o mundo, porque Ele viu que o homem estava indo para o abismo, porque não tinha mais acesso à árvore da vida, não tinha mais acesso à eternidade. Então Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê em quem? Na sua palavra, porque a palavra é o próprio Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Então você não precisa morrer, você morre se você quiser. Aí o seu corpo, ele continua indo à sepultura, mas o corpo é apenas uma vestimenta para a alma. A sua alma não precisa morrer. Jesus já morreu em seu lugar. Ele diz lá em Apocalipse que ele tem a chave da morte e do inferno. Apocalipse 1, versículo 18. Eu que vivo fui morto, ele foi morto, mas vive, ressuscitou. Mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. A árvore da vida que estava lá no jardim do Éden, o próprio Senhor Jesus Cristo, quando foi morto na cruz, no seu lugar, desceu lá e tomou da mão de Satanás a chave da morte e do inferno. Então você não precisa morrer espiritualmente, a sua alma pode ter vida eterna. Basta você crer no Senhor Jesus Cristo. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e tua casa. Então você hoje tem acesso à árvore da vida novamente. O caminho está aberto. O véu que separava o lugar santo dos santos foi rasgado no meio, para que você pudesse ter acesso e entrar véu adentro e ter vida eterna. A escolha é sua, a palavra está diante de você. Se você obedecer a palavra e crer nela, você terá vida eterna. Mas a alma que pecar, a alma que descrer, que for incrédula, ela certamente morrerá. Quem crê em mim e for batizado será salvo,
quem não crê será condenado, disse Jesus. Este é o caminho, este é a vida, este é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho para a vida eterna, o caminho para a árvore da vida chama-se Senhor Jesus Cristo. E a forma de você expressar que você crê é sendo batizado em nome de Jesus Cristo, invocando o nome desse caminho, dessa vida e dessa verdade sobre a sua vida, conforme Atos 2:38. Aí você está expressando que você realmente crê, e então os seus pecados serão remidos e você será batizado com o Espírito Santo. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.